Olá, Globo Esporte começando num dia triste, em que a gente se despede de Gal Costa, uma das maiores artistas do nosso país. A ela, nosso muito obrigada. Deixa eu te falar o que você vai ver por aqui hoje. Flamengo e Juventude se enfrentam ao vivo na Globo, depois da travessia. E a gente vai bater um papo com o Rodinei. E assim como o Flamengo, você vai ver já já, tá? Agora, assim como o Flamengo, o Fluminense já tá na contagem regressiva, né? Vaga garantida na fase de grupos da Libertadores ano que vem. Então essas últimas rodadas agora servem para o time se despedir da torcida, que por sinal fez muito bonito no Maracanã esse ano. Todo relacionamento tem lá as suas dificuldades, é verdade. Mas a química entre o Fluminense e a torcida nunca ficou perdida na temporada. Uma torcida que conseguiu enxergar o meu trabalho de uma maneira diferente. A média de público pagante dos jogos do time no Maracanã em 2022 passa de 30 mil torcedores por partida. É a maior média do clube no estádio nos últimos 10 anos. A torcida abraçou e a gente sabe que a torcida do Fluminense, quando ela abraça, fica muito difícil segurar, né? A equipe chegou às semifinais da Copa do Brasil. Está em terceiro lugar no Brasileirão e já garantiu uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Promessa de um reencontro que será marcante em 2023. Desde 2008, o Fluminense não joga no Maracanã com público pela Libertadores. No ano passado, quando o time jogou a fase preliminar do torneio, o gramado estava sendo trocado e o estádio não estava disponível. Em 2020, as partidas foram realizadas com portões fechados por conta da pandemia. E nas participações do clube em 2011, 2012 e 2013, o estádio estava passando por reformas para a Copa do Mundo. Hoje, no último jogo do time este ano no Maracanã, o adversário será o Goiás pelo Brasileiro. Cerca de 30 mil ingressos já foram vendidos. A única dúvida na escalação está na lateral esquerda. Cristiano e Alexander disputam uma vaga na posição. Vai ser um até logo para a torcida, que já está na expectativa para o ano que vem. Eu vou ficar louco da cabeça. Sobre o Atlético Mineiro garantiu a classificação para a Copa Sul-Americana do ano que vem. Mas o Botafogo não quer parar por aí. É o objetivo de todos nós de, agora que cravamos a Sul-Americana, conseguir uma vaga na Libertadores e a partir daí galgar coisas melhores com o Botafogo. Para os dois jogos que restam na temporada, o time não vai poder contar com o goleiro Gatito Fernandes. Com a lesão no ombro esquerdo sofrida contra o Atlético, ele não joga mais este ano. O Botafogo está na 10ª posição na tabela, de olho no lugar entre os 8 primeiros do Brasileirão, que garantem vaga para a Libertadores do ano que vem. O próximo jogo é contra o Santos, amanhã em casa. A questão é que, nesse Brasileiro, o Botafogo não tem conseguido bons resultados no estádio Newton Santos. A equipe tem o terceiro pior aproveitamento da competição como mandante. Foram apenas 5 vitórias em 18 jogos. Isso realmente é algo que incomoda bastante. A gente sabe da dificuldade que a gente tem tendo dentro de casa, mas eu tenho certeza que a gente vem trabalhando bastante e que as coisas vão virar daqui a pouco. A última chance para dar essa alegria para o torcedor no Newton Santos vai ser amanhã. Na abertura da penúltima rodada do Brasileirão, né, o Inter venceu o São Paulo no Morumbi, complicou para o São Paulo, né, que está de olho numa vaga na Libertadores, agora ficou mais difícil, hein? Olha só, passe do Pedro Henrique e o gol da vitória do Inter foi marcado pelo Maurício. Agora eu vou te fazer um convite. A disputa nacional da Taça das Favelas já está na semifinal. E o Rio de Janeiro segue na briga tanto no masculino quanto no feminino. A busca pela vaga na final é amanhã. As meninas vão enfrentar a seleção do Distrito Federal. E os meninos jogam contra Goiás. A Globo transmite as finais no dia 19, às 2h20 da tarde. Então, passado o sufoco da Série B, o Vasco já planeja a próxima temporada, né? E tem promessa, de investimento para fazer o time forte ano que vem. O elenco do Vasco tem reapresentação marcada para o dia 8 de dezembro. Mas ninguém sabe ao certo quais jogadores vão continuar no clube na próxima temporada. A gente vai ter uma mudança brusca
do nível dos atletas, até porque grande parte dos contratos dos atletas atuais terminam. Jorginho não deve seguir no comando. A escolha do técnico é um dos principais pontos do planejamento para 2023 e tem impacto direto na contratação de novos jogadores. É o próximo passo dessa nova era da Sociedade Anônima do Futebol do Vasco com a empresa americana 777 Partners. É um ano que começa com uma expectativa alta por parte da torcida. É um ano que a 777 pode realmente fazer alguns investimentos diretos no futebol do Vasco da Gama. É claro que o torcedor está ansioso para saber o quanto esse time vai mudar para o ano que vem. Por enquanto, sem definições. Mas o discurso dentro do clube é que o Vasco vai sim voltar a ser protagonista das competições que disputar. O Vasco hoje ele tem a possibilidade de trazer novos patrocinadores. O Vasco está sendo procurado pelas empresas e a gente quer potencializar a marca Vasco, dando a credibilidade e colocando o Vasco onde ele realmente merece. Essa história começa com uma viagem no tempo. Naquela época eu me destacava muito, né? Pedrinho tinha 11 anos. Era o craque do badalado time da categoria Mirim de futebol de salão do Vasco. Isso mesmo, futebol de salão. Bem antes de o esporte passar a ser chamado de futsal. Por que o Vasco demorou a despertar? Nós começamos estudando adversário. Depois que nós estudamos adversário, nós partimos para cima e fazemos isso que nós temos. Essa foi a palavra do Pedrinho. As imagens são de um jogo do Campeonato Carioca disputado no ginásio do Vila Isabel, no ano 1988. Foi uma amiga da esposa de Pedrinho que encontrou em casa um DVD com a gravação e entregou pro casal. Eu assisti, cara, e a primeira vez que eu vi, fiquei muito emocionado, porque é uma relíquia. Um registro raro do início da carreira de grandes destaques do futebol e do futsal brasileiros. Pedrinho era o ala esquerda. O titular da ala direita era o autor desse gol. Magrinho. Saudade, meu irmão. Vander, quando cresceu, virou Vander Carioca. Por muitos anos, ficou titular da Seleção Brasileira de Futsal. Eu lembro que eu era bem magrinho, cara. Mas o Pedrinho sempre foi menor que a gente. Eles são um ano mais novo que eu, né? Vander se refere a um outro canhotinho que, assim como o Pedrinho, estava no primeiro ano da categoria Mirim. Naquela manhã, ele foi um reserva de luxo. Anos depois, com o amigo Pedrinho, Felipe foi campeão carioca, brasileiro, da Libertadores, jogador da Seleção Brasileira. Nesse jogo especificamente, ele estava no banco. Depois, no ano seguinte, ele se transformou já no Felipe, que impressionou todo mundo. Esse lugar é parte importante da história, porque, embora aquela partida não tenha sido realizada nesse ginásio, foi aqui que um personagem muito especial deu início a uma trajetória que todos nós conhecemos e admiramos. Valqueire Tênis Clube, adversário do Vasco naquela partida. E foi ao ver a escalação do Valqueire na primeira das muitas vezes a que assistiu ao DVD que Pedrinho se deu conta do tesouro que tinha nas mãos. Quando o narrador fala Ronaldo, eu falei, peraí. E aí eu vejo o jeitinho, eu falei, cara, o Ronaldo Fenômeno no Vila Valqueire. Número 7, Ronaldo. Ronaldo Fenômeno em seus primeiros passos. Imagens dele no Valqueire, o primeiro clube da carreira. Inscrição número 23.132 de 17 de maio de 1988, na Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro. Fazia uma peneira dentro do clube e a fila ia lá na portaria. Aí no dia que o Ronaldo chegou, ele viu que tinha muita gente. Aí ele, coisa que não tinha muita, era goleiro. Aí levantou o dedinho dele e falou, não, eu sou goleiro. Ele chegou aqui, gostava de agarrar, depois foi para a linha, né? E arrebentou. Do Brasil! Ronaldinho, número 9! Naquele dia, Pedrinho foi o nome da goleada do Vasco por 5-1. Ronaldo era um desconhecido, mas já ensaiava as jogadas do estilo Fenômeno. O drible curto, a pedalada, a força e a vocação ofensiva. Também chamava a atenção pela habilidade cognitiva e motora, incomum em garotos daquela idade
para ajeitar o corpo e fazer o gol de honra do Valqueire. Impressionante. Ele nem ajeitou a bola, do jeito que ela veio, ele bateu e fez o gol. Qualquer outro jogador que não fosse canhoto, ele fazia o domínio com a direita para tentar a finalização. Ele ia tentar dominar com a sola da direita, ele não, ele faz o giro porque ele sabe que ele tem potencial para usar a perna esquerda. Até hoje, o Valqueire exibe em suas paredes o orgulho de ser a verdadeira origem do craque. Então, a placa lá em cima lá. Ele sabe, todo mundo, o Brasil todo sabe, o Brasil não, o mundo, ele fala para o mundo. E aqui surgiu o fenômeno. Ronaldo ficou pouco menos de um ano. Depois, se transferiu para o Social Ramos Clube. De lá para o São Cristóvão, onde foi para o futebol de campo, até ser negociado com o Cruzeiro. Dali, saiu para virar o fenômeno. Porque o Ronaldo, ele não era, pelo menos que eu me lembro, assim, ele não era falado, assim, né? Por isso que me surpreendeu muito e é muito rico, né? Porque, assim, pô, a gente tá falando de 1988, né? Gente, que história, que material precioso esse, né? Bom demais. Olha só, a CBF, em conjunto com o Observatório da Discriminação Racial do Futebol, anunciou o projeto Professores Pretos. 6 técnicos de futebol vão ter acesso ao treinamento dado pela CBF para a formação dos profissionais. Didi, Pelé, Ronaldinho, Neymar. A genialidade de jogadores que se tornaram ídolos defendendo o Brasil dentro de campo. Neymar é o nome dele! É do Brasil! Mas quando olhamos para as comissões técnicas nos bancos de reservas, existe historicamente uma ausência evidente de profissionais negros comandando a seleção. Uma das lutas contra o racismo é colocar pessoas negras em posição de destaque. Partindo dessa reflexão, o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, em parceria com a CBF, desenvolveu o projeto Professores Pretos. 6 brasileiros de diferentes regiões do país foram escolhidos para receber a preparação e as licenças da Academia de Técnicos da CBF. Dessa maneira, estarão aptos a se tornar técnicos de futebol profissional no país. Olha a emoção dos escolhidos. Que felicidade, cara. Eu fui selecionado para fazer um curso da CBF. Os participantes deveriam preencher alguns requisitos. Ser um técnico que ainda não atua em grandes clubes e precisa das licenças da CBF. E identificação com as propostas antirracistas. É notório que alguns técnicos pretos com bom desempenho dentro de campo, nas suas equipes, acabam por não fazerem novos trabalhos, né? Isso sim é uma coisa que eu percebo mais e que me incomoda bastante. E uma iniciativa onde vai pensar na capacitação de profissionais para estar no mercado de trabalho, ela é essencial para que a gente diminua essa diferença que a gente tem, ou diminua a ausência de pessoas negras nesse espaço. É essencial. Olha, o Flamengo está negociando com o Olympique de Marselha pelo retorno do Gerson. O clube francês topou o negócio, mas está pedindo alto, viu? Cerca de 103 milhões de reais. É muita grana, seria a maior compra da história do Flamengo. E hoje tem, né? Hoje tem Flamengo e Juventude ao vivo na Globo, logo depois da novela Travessia. O Flamengo vai jogar com um time praticamente todo reserva, né? Mas com um titular que deu uma baita volta por cima. O Rodinei, autorizado, com fé no pé, gol! Redenção. Como fugir dessa palavra ao falar de Rodinei no Flamengo? A torcida edifica Rodinei, não tem como não emocionar, foi uma coisa que fiquei meio travada assim dentro do campo. Um ciclo que, ao que parece, está chegando ao fim, junto com o contrato que termina mês que vem. Mas, se realmente não ficar, Rodinei sai mais por cima do que nunca. Titular do time campeão da Copa do Brasil e Libertadores, nome na pré-lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Eu fui convocado, mas tá bom, meu nome tá lá entre 55 nomes,
Só que nem sempre foi assim nessa trajetória que no Flamengo começou em 2016. Rodinei não dá para jogar no Flamengo, não tem nível para Flamengo, muitas coisas que eu ouvi, eu sei das minhas limitações, sei de tudo. Se eu fosse um grande marcador, um cara que ataca muito bem, um cara que faz gol todos os jogos, agora eu estaria no Bayern de Munique, estaria no Real Madrid, não estaria, com todo respeito, não estaria no Brasil. Entre altos e baixos, já foram mais de 200 jogos pelo clube. Além de resiliente, Rodinei é grato à ajuda de dois caras nesse Flamengo de 2022, Davi Luiz e Dorival Júnior. Com relação ao Rodinei, esse ano, agora 2022, ele chegou a me chamar de Rude, de Rodinei, de Rude. Então eu falei, pô, professor, meu nome é Rodinei, então só tenho gratidão a ele. Pode me chamar do que ele quiser, de Rude, Rad, se quiser. O importante é me colocar para jogar. E como o Dorival colocou o Rodinei para jogar, lugar cativo na lateral direita, no time das Copas. Armou um esquema de jogo também que me favorece no jeito que eu jogo, que é onde, bem dizer, eu sou o desafogo do time ali pela lateral. Força do comandante, força do companheiro, Davi Luiz. Ele falou, pô, você, não sei porque você não joga, porque você não tem uma temporada fantástica, porque você tem tudo, tem físico, tem qualidade técnica. Rodinei resolveu então colar em Davi. Todo dia eu tô lá na casa dele pra gente ver jogos europeus junto, pra eu ver posicionamentos de jogadores de fora, tá aí os frutos, de agradecer ele várias vezes por tudo que fez por mim esse ano. Entre as marcas registradas, a risada, o bom humor, as brincadeiras. Eu não vou perder a minha essência, eu não vou parar de brincar, eu não vou parar de desfrutar da vida, porque é o meu jeito. Eu não posso demonstrar ser uma pessoa que eu não sou. Não posso chegar agora, pô, Rodinei serião, vou fechar a cara pra todo mundo, não. O estilo irreverente fez algumas pessoas confundirem as coisas. Mais se falava desse lado extrovertido do que o que Rodinei fazia em campo. Claro que às vezes incomoda. Quando eu entro em campo, eu não entro pra ficar dando risada com meus companheiros, pra ficar brincando, pra ficar treinador falando e eu ficar dando risada. Não, cara, eu sou profissional, é o meu trabalho. Na rede social, eu acho que às vezes eu dava uma exagerada nas brincadeiras. Isso eu mudei um pouco. E entrevistas foram muitas ao longo desses 10 anos de carreira profissional. Agora, Rodinei, mudou o quê no entrevistado nesse tempo todo aí como jogador profissional? Mudou que agora acho que eu consigo pelo menos me expressar um pouco melhor numa entrevista, né? Tanto que eu tenho uma entrevista quando eu cheguei no Flamengo em 2016, não conseguia me expressar muito bem. Na Ponte Preta era acostumado com todo respeito à ponte, mas era uma câmera aqui, uma ali, duas rádios. Agora aqui, ó, já tô tremendo todo. Mas hoje a gente já tem a desenvoltura, já tira de letra já. Rodinei já sabe se livrar da marcação na hora de responder a certas perguntas. Tem alguma chance de ficar? Essa bola aí eu jogo pro meu empresário para ele dominar, porque eu não posso sentar com a diretoria do Flamengo e negociar nada, eu não tenho esse poder. Certo é que Rodinei está em Caxias do Sul para o jogo de hoje, contra o Juventude pelo Brasileiro. A tendência é que ele comece jogando numa equipe ainda sem quase nenhum dos titulares da final da Libertadores. Para Rodinei, o que vier é lucro. Uma temporada que já entrou para a história do Flamengo e da... O vídeo vai ficando por aqui, tá, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo do Globo Esporte. Porque escapou da principal pergunta, se fica ou não, né? Para vocês, uma boa tarde. A gente se